Olá! No capítulo 3 do nosso Manual de Ética Profissional do Advogado, nós trouxemos mais um short vídeo número 3, em que vamos trabalhar lá no nosso quadro resumo das hipóteses de cancelamento e de licenciamento do advogado, respectivamente, artigos 11 e 12 do Estatuto da OAB. Na sua tela, veja aí comigo. Os artigos 11 e 12 do Estatuto da OAB tratam, respectivamente, do cancelamento da inscrição do advogado e também do licenciamento do advogado. Então, são dois institutos, o cancelamento e o licenciamento. Bom, sobre o cancelamento, o artigo 11 do Estatuto da OAB nos traz 5 hipóteses. Temos 5 hipóteses em que a inscrição de um advogado será cancelada. E a primeira hipótese de cancelamento da inscrição é por mero requerimento do advogado. Cancela-se a inscrição do profissional que assim o requerer. Detalhe é que esse requerimento não exige motivação. O Estatuto da OAB, em momento algum, exige que o advogado que requeira, que peça o cancelamento da sua inscrição, motive, traga as razões que o levam a, assim, pleitear na OAB. Então, essa é a primeira hipótese de cancelamento. Segunda hipótese, o advogado que for condenado à pena de exclusão. A penalidade de exclusão é a penalidade máxima por infrações ético-disciplinares na OAB. Advogado condenado à pena de exclusão será, então, ou melhor, terá sua inscrição na OAB cancelada. O artigo 38 do Estatuto da OAB trata da penalidade de exclusão. Terceira hipótese óbvia de cancelamento da inscrição do advogado é em caso de falecimento. O falecimento, evidentemente, gera como consequência o cancelamento da inscrição do profissional. Também terá a sua inscrição cancelada o advogado que passar a exercer de forma definitiva uma atividade considerada incompatível com a advocacia. E a respeito das atividades incompatíveis, o artigo 28 do Estatuto da OAB nos traz o rol das incompatibilidades, daquelas atividades que geram proibição total para o exercício da advocacia. E, finalmente, a última hipótese de cancelamento da inscrição do advogado é quando se der a perda de qualquer dos requisitos necessários para que ele obtenha a inscrição. Os requisitos para obter inscrição na OAB vêm traçados no artigo 8º do Estatuto da OAB. Ok? Voltando aqui comigo, então, nós temos aí 5 hipóteses em que a inscrição de um advogado será cancelada. Se ele requerer, basta um mero requerimento e a lei não exige motivação. Se o advogado for punido com a exclusão, que é a pena máxima, é a sanção ético-disciplinar máxima prevista no Estatuto da OAB. Terceira hipótese, em caso de falecimento do advogado ou da advogada, a inscrição será cancelada. Quarta hipótese, se um advogado ou uma advogada passar a exercer uma atividade incompatível com a advocacia em caráter definitivo, isso vai gerar então o cancelamento da inscrição. E finalmente, se o advogado ou a advogada perder qualquer dos requisitos exigidos para a inscrição na OAB. A respeito dos requisitos para a inscrição, veja aí na nossa obra, o artigo 8º do Estatuto da OAB nos traz ali 7 requisitos necessários para que se obtenha a inscrição. Ao lado do cancelamento da inscrição, que é um verdadeiro desligamento do advogado dos quadros da OAB, nós temos aquelas hipóteses em que o advogado apenas se afasta temporariamente da OAB. É o que se chama de licenciamento. Hipóteses previstas no artigo 12 do Estatuto da OAB. Temos apenas 3 hipóteses, veja aí na tela comigo. Temos então no artigo 12, 3 hipóteses em que o advogado vai se licenciar, vai se afastar temporariamente da OAB. Primeira hipótese, por requerimento do advogado, só que nesse caso, por motivo justificado. O artigo 12 do Estatuto exige, no seu inciso 1º, que o requerimento de licenciamento venha de forma motivada, diferente do cancelamento por requerimento que não exige motivação. Segunda hipótese em que se licencia o advogado, verifica-se quando ele passar a exercer de forma temporária uma atividade incompatível com a advocacia. Então, o exercício de atividade incompatível em caráter temporário gera licenciamento do advogado. Já se tratasse de uma atividade incompatível em caráter definitivo, seria caso de cancelamento. E, finalmente, se um advogado for acometido de uma doença mental curável,
a doença mental passível de cura gera o licenciamento do profissional. Voltando aqui, então, temos no artigo 12 do Estatuto 3 hipóteses em que haverá um afastamento temporário do advogado da OAB, versus aquelas 5 hipóteses previstas no artigo 11 do Estatuto da OAB, que trata do cancelamento da inscrição. Mas avançando ainda, quais são as consequências, seja do cancelamento, seja do licenciamento? Acompanha comigo aí na tela. Consequências do cancelamento. Quando um advogado tiver a sua inscrição cancelada, o que é que isso acarreta? Primeiro, o cancelamento gera na prática um desligamento do advogado dos quadros da OAB. Ele então se desvincula da OAB. Só que, embora haja esse desligamento, é possível o retorno desse ex-advogado aos quadros da OAB, mediante um novo pedido de inscrição, com um detalhe. Esse novo pedido de inscrição não restaura a inscrição anterior. Na prática, o advogado que teve a OAB cancelada e, posteriormente, pede uma nova inscrição, terá um novo número de OAB, não se restaurando aquele número anterior. Outro detalhe sobre o cancelamento é que, uma vez cancelada a inscrição, aquele ex-advogado, caso pratique atos privativos de advocacia, esses atos serão considerados nulos, afinal, ele não tem mais inscrição na OAB. E, finalmente, obviamente, uma vez cancelada a inscrição, cessa o pagamento da anuidade, voltando aqui comigo, aquele pagamento da contribuição anual. Se eu não sou mais advogado, eu deixo de pagar a minha anuidade. Em contraposição às consequências do cancelamento, nós temos as consequências do licenciamento. Veja aí na tela comigo. Quando um advogado se licencia, o que isso acarreta? Um afastamento temporário do advogado dos quadros da OAB, e não um desligamento, ele se afasta temporariamente. Detalhe é que, cessando a causa do licenciamento, o advogado vai retornar normalmente ao exercício da advocacia com a mesma inscrição. Volta aqui comigo. Então, se um advogado foi acometido de uma doença mental curável, ele se afasta da OAB, se licencia da OAB para um tratamento psiquiátrico, e ele fica bom, cessa então a sua doença mental. Ao cessar a doença mental, que foi a causa do licenciamento, ele retorna normalmente aos quadros da OAB. Ele não precisa pedir novamente uma inscrição. Simplesmente ele retorna aos quadros da OAB, comunicando a cessação do motivo do licenciamento, com o mesmo número de inscrição, diferentemente do cancelamento, que o novo pedido de inscrição não restaura a inscrição anterior. Voltando na tela, advogado licenciado que durante o licenciamento pratica atos privativos de advocacia, esses atos serão nulos. Advogado licenciado não pode advogar. E, finalmente, a súmula 3 de 2012 do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB trata lá do pagamento da anuidade por advogado licenciado ser algo facultativo. Tudo bem? O pagamento de anuidade de advogado licenciado é facultativo. Ele pode ou não continuar a pagar a anuidade, mesmo licenciado, desde que haja uma expressa manifestação do advogado no sentido de suspender-se o pagamento da anuidade. Tudo bem? Só que aí tem um detalhe. Caso o advogado licenciado, por expressa manifestação sua, peça para que a anuidade cesse durante o licenciamento, ele não fará jus aos benefícios que a OAB pode lhe proporcionar, por exemplo, pela Caixa de Assistência dos Advogados. Voltando aqui comigo. Advogado licenciado é obrigado a continuar a pagar a anuidade? Não. Ele pode, ao requerer, por exemplo, o seu licenciamento, expressamente dizer: eu não quero, durante o licenciamento, pagar a anuidade. Tudo bem? Só que, qual a consequência de advogado licenciado não pagar a anuidade? Cessam os benefícios que a OAB pode lhe proporcionar. Por exemplo, a Caixa de Assistência dos Advogados. O advogado licenciado que comprava livro com desconto lá na Caixa de Assistência, aquele advogado que agora está licenciado, mas que quer comprar medicamentos com desconto nas farmácias das Caixas de Assistência aos Advogados, não poderá fazê-lo. Afinal, é condição para se beneficiar da Caixa de Assistência estar em dia com a anuidade. Tá legal? Pois bem, então com isso nós concluímos mais um short vídeo da nossa obra Manual de Ética Profissional do Advogado. Espero que tenha gostado. Muito obrigado pela atenção e até nossos próximos vídeos. Obrigado.